Você sonhou com velório de criança? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: Bom dia, meu querido. Fui na casa do meu pai e ele pediu para mim enviar para você o que diz o sonho dele. Ele não mexe em internet, então me contou o sonho. O sonho dele: chegou em casa, na sala da casa, estavam velando uma criança no caixão. Aí ninguém queria ficar no velório. Ele disse que ficava. Porém colocou o caixão embaixo do sofá. Aí ele dizia para ninguém sentar ali porque o caixão estava ali embaixo. Bom dia, Elias. Esse é o sonho. Aí ele disse para mim enviar para o teu amigo lá, Elias, para ver o significado. Gratidão se puder responder. Bom, na verdade, provavelmente o que está acontecendo é que o seu pai ele está depositando as esperanças em algo que não vai se realizar porque já morreu, já foi eliminado, já foi extirpado. O que o seu pai cultiva é uma esperança que não tem mais como ser sustentada. Porque se ninguém queria ficar no velório, então ele também deveria dizer: olha, leva o caixão então. Mas o que essa criança morta está representando? Um problema ali gerado por algo que não deu certo, né? Então teu pai ele está ali com certeza, ele pode ter alguma crença limitante que limita o desenvolvimento dele. Nós temos crenças que não permitem que a gente prospere, porque a gente precisa tirá-las do nosso subconsciente. A partir do momento que nós tiramos essas crenças errantes do subconsciente, você tira o mal pela raiz, né? Porque você é o que você pensa que você é. Mas se você está contaminado por algo negativo e falseador, fica tudo difícil. Daí ele guardou o caixão embaixo do sofá. Né? Onde é que é o sofá? O sofá onde a pessoa ela guarda. Então, quer dizer que o seu pai está aguardando algo relativo a um projeto que não deu certo. Algo que não tem como se realizar mais porque morreu, está morto. Por que que ninguém mais quer ficar ali no velório? Porque não tem mais esperança. No entanto, seu pai retém aquilo com ele e zela por aquilo. Então, esse sonho está significando um projeto propriamente inconcluso, que não tem mais como ser positivado, e que o seu pai não está tendo essa visão 360 graus acerca desse projeto aí que já morreu, ou pode também representar uma crença limitante que ele tem na mente dele que não deixou ele desenvolver-se nas áreas da vida dele ou não está deixando ele avançar positivamente. Tem crenças limitantes relacionadas a Deus, a dinheiro, a família, e elas criam raízes no subconsciente. E a partir da identificação, nós podemos tirá-las de lá. Então, e tem pessoas que não percebem isso. Eu sempre conto aqui no meu canal a história de uma benzedeira. As pessoas pegavam o carro, levavam na benzedeira. Alguns dias depois o carro batia. E aquela pessoa voltava lá na benzedeira e contava para outra que estava na fila. E daqui a pouco vinha outro carro, outra pessoa, outro cliente da benzedeira, ali contava a história lá no banco. E é porque a benzedeira benzia o carro. Daí ela benzia o carro da pessoa, a pessoa ia lá, batia, voltava com outro carro para a benzedeira benzer de novo.
e contava, olha, ainda bem que eu tive aqui, ainda bem que eu me benzi aqui. E ia. Depois já vinha outro, ouvia aquela história, mas as pessoas não enxergavam isso. Teve uma pessoa que comprou uma pessoa importante em Blumenau, uma empresária, dona de uma cristaleria. Ela comprou um carro e levou para essa benzedeira. E na semana que ela benzeu o carro lá com a benzedeira, um caminhão veio, bateu atrás, quase matou a empresária. O que a empresária fez? Ela comprou um carro novo, levou lá para a benzedeira e no banco de espera ela contava para os outros ali que aguardavam atendimento. Olha, ainda bem que eu tive aqui, que eu benzi o meu carro, senão eu teria morrido lá nesse acidente. Então as pessoas não enxergam uma coisa que ao invés de fazer o bem, faz o mal. E utiliza do poder de vendagem. A pessoa não vê. Eu sempre falo aqui no meu canal que quando você se dirige a atendentes espirituais, o primeiro uso que as forças que estão por trás deles usam é o direito de vendagem. Eles passam a venda na psique da pessoa e a pessoa não enxerga as coisas. A pessoa só vê o que eles querem que você veja. Mas eles quem? Os benzedores, os padres, os pastores, etc., o homem da macumba? Não. Se fossem estas pessoas, o planeta Terra seria uma maravilha. Mas são forças invisíveis que atuam na mente deles e que realmente governam todas as vertentes, a maioria das vertentes religiosas e espirituais. Tá? Então, o que o seu pai tem na psique dele é uma venda, por duas possíveis razões. A primeira venda ele tem na mente que não deixa ele ver a realidade, pode ser sobre um projeto que já morreu e não vai mais dar certo de jeito nenhum, é só desistir. Ou o outro caso pode ser, né, uma crença limitante. Ele acredita, ele ora para algo que, ao invés de trazer resultados positivos para ele, passou uma venda na psique dele e traz resultados negativos. Né? E é por isso que ele também ficou ali na sala da casa com aquela criança morta, né? E está, na verdade, velando algo que não tem valor. Então, seu pai, na vida desperta, ele tá defendendo um ponto de vista, ele está defendendo algo sem nenhum valor, sem vida nenhuma. Porque aquele corpo lá da criança, ele não pode respirar, ele não pode falar. E aquela criança não vai falar, não vai respirar jamais. Ela só vai criar problema cada vez mais, porque lá dentro ela vai cheirar mal, ela vai se decompor. Vai trazer problema de várias ordens, psicológica e cívica. Tá? Então, o que o seu pai precisa fazer, a partir desse entendimento, é fazer mudanças positivas na psicologia dele, para não atrair mais problemas. Tá? O que o seu pai pode ter na vida desperta? Um problema de ordem cívica. Tá? Por quê? Porque aquela criança dentro lá da sala, ele reteve a criança lá. E ele não tinha nenhuma outra intenção, senão reter ela lá. E ele cuidava dela lá e dizia, olha, não é para ninguém sentar ali, porque ali tem um caixãozinho ali, ó. Então, na verdade, ele pode encontrar um problema civil, né, de ordem judicial, por se manter num ponto de vista errante, tá? Então, problema é o que significa esse sonho aí, tá? Mas está relacionado ao que eu falei mesmo. Porque uma criança morta em sonho é um projeto morto, é algo que deu errado. Era para dar certo, mas deu errado. E geralmente dá errado por quê? Porque a pessoa faz aquele projeto dela nascer de crenças limitantes, de crenças errantes, crenças que falseiam a nossa psique. Tá? Muitas pessoas se dirigem a espíritos ou a vertentes religiosas, achando que elas vão nos servir, nós aos humanos, quando na verdade
a maioria das vertentes, a maioria das pessoas espirituais que você não pode ver, elas passam uma venda na psique do humano e trazem para a escravidão. É a mesma coisa, suponhamos que você está no ano de 1800. Suponhamos 1880. Você compra um escravo no mercado de escravos. Você vai lá e pergunta para o escravo: como posso servir você? Isso não existe. O escravocrata vai pegar o escravo dele e vai determinar, e vai mandar: olha, o teu alimento é o restinho de comida lá, ó, e o teu trabalho é esse aqui, e é agora, é já. Outra coisa, você aqui não é ninguém, você é um escravo. Essa que é a realidade, tá? Então, seu pai precisa cortar essas amarras, livrar-se dessa escravidão, mas ele vai conseguir identificar por quê. Porque se ele acessou o meu canal, de alguma forma, direta ou indiretamente, ele acessou bem, tá? Quem acessa o meu canal, acessa o bem, encontra aí luz, encontra empoderamento, tá? Querer é poder, e se o seu pai quiser encontrar o entendimento pleno, ele vai conseguir sim, pode ter certeza. Eu vou deixar uma playlist aqui no card deste vídeo, Sonhos com Crianças e Bebês. Dê uma olhada, porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bota um sorriso largo no seu rosto, porque a alta vibração que nos protege das coisas negativas começa com alegria, com bom ânimo, com bom humor e com boas falácias também. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.